Kenyon Martin, Mike Miller, Jamal Crawford, Heath Turkoglu, Jamal Magloire e Michael Redd. Os jogadores que mencionei foram os destaques do draft da NBA de 2000. E aí pessoal, sou o Andy e hoje vamos analisar o draft da NBA de 2000 que na minha visão é a pior classe de draft da história da NBA. Neste vídeo analisaremos alguns dos melhores jogadores deste draft e também alguns dos maiores fracassos que não atingiram seu potencial. Apesar de 3 jogadores terem se tornado All-Stars, eles somaram apenas 3 aparições no evento. Kenyon Martin, Michael Redd e Jamal Magloire foram All-Stars apenas uma vez em suas carreiras. Começaremos com Kenyon Martin, já que ele foi a primeira escolha e por alguns anos com os Nets, parecia que ele poderia se tornar uma futura estrela. Ele estava jogando com Jason Kidd, um dos melhores armadores de todos os tempos, mas Martin tinha habilidades muito únicas. Nas suas 4 primeiras temporadas com os Nets, ele acertou 68% dos arremessos de 0 a 3 pés da cesta, sendo um bom finalizador. Ele conseguia acertar o jumper de média distância ocasionalmente e era muito rápido para um ala pivô. Defensivamente, ele era muito subestimado. Nas temporadas de 2002 e 2003, Martin ajudou os Nets a chegar às finais, com a equipe tendo a maior classificação defensiva da liga, muito devido à sua contribuição. Com 1,85 metros de altura e 106 kg, ele era forte o suficiente para enfrentar a maioria dos alas pivôs, mas também ágil o suficiente para marcar jogadores de perímetro por curtos períodos. Martin se tornaria um All-Star na temporada de 2004, sendo a primeira e única seleção All-Star de sua carreira. Infelizmente, sua carreira despencou muito rapidamente depois disso. Negociado para Denver, as lesões e problemas extracampo começaram a se acumular. Martin precisou fazer cirurgia de microfratura nos 2 joelhos, discutiu com seu treinador e foi suspenso algumas vezes. E finalmente, em 2015, aos 37 anos, ele se aposentou. Mike Miller foi a 5ª escolha no draft, novato do ano, e jogou ao lado de Tracy McGrady no Orlando. Apesar de nunca se tornar um All-Star, Miller foi um ótimo jogador de apoio durante toda a sua carreira. Suas melhores temporadas foram com os Grizzlies, onde ganhou o prêmio de 6º homem do ano em 2006. Na temporada seguinte, ele chegou a ter uma média de mais de 18 pontos por jogo. No geral, ele era um jogador sólido e ótimo arremessador, complementando muito bem a estrela Paul Gasol. Miller provavelmente não é o primeiro que vem à mente quando falamos dos melhores arremessadores dos anos 2000, mas ele era realmente bom nos arremessos de 3 pontos. Em seus últimos e mais conhecidos anos, ele jogou pelo Miami Heat. A melhor performance de Miller nos playoffs foi no jogo 5 das finais de 2012, acertando 7 de 8 arremessos de 3 pontos com 23 pontos, ajudando LeBron a conquistar seu primeiro título da NBA. Miller teve uma boa carreira, aposentando-se em 2017. Jamal Crawford, a 8ª escolha do draft, provavelmente teve a carreira mais bem-sucedida de qualquer outro jogador deste draft. Apesar de nunca ter sido um All-Star, ele foi eleito o 6º homem do ano da NBA em 3 ocasiões, um recorde na história da liga. Ele também jogou mais de 1.200 partidas na temporada regular, superando em mais de 200 jogos o 2º colocado, Mike Miller. Crawford teve 9 temporadas com média acima de 15 pontos por jogo e construiu uma reputação como excelente jogador vindo do banco ao longo da carreira. Crawford é um dos primeiros jogadores que vem à mente quando se fala em ofensiva instantânea. Ele se encaixa nesse molde de jogadores que podem esquentar instantaneamente e assumir um jogo do nada. Similar a jogadores como Vinnie Johnson, Lou Williams e Manu Ginobili. Crawford também marcou 50 pontos por 3 times diferentes. Isso é bastante impressionante e mostra que, não importa em que equipe ele esteja, ele sempre joga da mesma maneira, chutando e fazendo cestas independentemente da situação. Heath Turkoglu, a 16ª escolha. Turkoglu era um jogador muito único. Com 6'10", ele podia manusear a bola como um guarda e tinha a visão de quadra de um guarda. Turkoglu teve suas melhores temporadas em Orlando, ao lado de Dwight Howard, sendo um pesadelo para a maioria dos adversários. Na minha opinião, ele era o ala perfeito para aquela equipe, pois também era um excelente arremessador de 3 pontos, com média de 38% na carreira.
Com suas excelentes habilidades de passe, ele fazia de tudo um pouco. Arremessar, dirigir, rebater, espaçar, Turkoglu era excelente. Ótimos números, mas infelizmente o auge foi muito curto. Agora temos Jamal Magloire, a 19ª escolha. Jamal Magloire é geralmente mencionado apenas quando se fala sobre as seleções de All-Star mais estranhas da história. Quando eu assistia à NBA naquela época, não conhecia Jamal Magloire. Então, quando eu o vi no time All-Star, foi uma grande surpresa. Em sua única temporada All-Star, ele obteve média de 14 pontos e 10 rebotes por jogo com eficiência decente. Revisei a temporada de 2003/2004 dos New Orleans Hornets e imaginei que o bom desempenho da equipe pode ter contribuído para sua entrada. Mas até o intervalo do All-Star, eles estavam apenas 28-25, então sim, não sei. Acho que era a Conferência Leste, então isso explica parte disso. Depois dessa temporada, Magloire não manteve seu status de All-Star, voltando a ser um jogador de apoio pelo resto da carreira. Descendo até a 43ª escolha do draft, Michael Redd. O jogador com o melhor auge nesta classe de draft e o único a integrar uma equipe All-NBA. No auge, Michael Redd era incrível. De 2004 a 2008, Redd teve uma média de cerca de 24 pontos e teria feito mais aparições no All-Star se os Bucks tivessem um desempenho melhor. Ele não recebeu muito suporte no ataque e uma sequência de lesões no joelho durante seu auge praticamente encerrou sua carreira. Aos 29 anos, ele não parecia tão explosivo ou ágil como antes e aos 32, foi forçado a se aposentar por nunca ter se recuperado. Acredito que se Redd estivesse plenamente saudável, sua carreira seria bem diferente. Ele apareceu nos playoffs por 3 anos, mas nunca passou da primeira rodada. Mas como eu disse antes, suas equipes nunca foram muito boas. No auge, ele foi o melhor jogador desta classe de draft. Eu queria que a carreira dele fosse mais longa. Ele era um marcador incrível, marcava com muita facilidade. Esses foram os 6 melhores jogadores do draft, mas há outros que merecem menção honrosa. O ex-campeão de enterradas Desmond Mason. Fisicamente impressionante e um dos enterradores mais subestimados de seu tempo. Chris Min, o pivô titular dos Lakers quando a equipe enfrentava dificuldades. Jason Collier, que infelizmente faleceu aos 28 anos de idade devido a um coração aumentado. DeShaun Stevenson, peça fundamental para os Mavs conquistarem seu primeiro título em 2011. Ethan Thomas, cara, ele era forte. Quentin Richardson ainda detém o recorde do Suns para mais arremessos de 3 pontos em uma única temporada, com 226. Morris Peterson, o cara mais conhecido por esse incrível arremesso que empatou o jogo. Descendo a quadra. E o jogo continua. Peterson, lixo. Eddie House teve uma carreira comum na NBA, mas é bem conhecido pela maioria das pessoas, por isso o incluí aqui. Ele acertou grandes lances durante os playoffs dos Celtics em 2008. Eu só conheço o Eduardo Nahara porque quando ele jogava em Dallas, eu o confundia constantemente com o Steve Nash. Speedy Claxton, que era meu jogador favorito para assistir naquela época. Ele era bem rápido. E claro, o zelador, Brian Cardinal. Esses eram a maioria dos jogadores que reconheci do draft. Alguns tiveram carreiras longas, mas nada excepcional. Um draft tão ruim assim certamente trará grandes decepções, provavelmente a maior sequência consecutiva da história. A segunda escolha, Stromae Swift, a terceira, Darius Miles, e a quarta, Marcus Fizer, foram todas péssimas. Todos são considerados decepções, apesar da lesão no joelho de Miles ter encerrado prematuramente sua carreira. Mas a principal razão pela qual esses 3 não são considerados grandes decepções é que o restante do draft foi igualmente ruim. Pelo menos conseguiram alguns nomes legais. Na minha opinião, o draft da NBA de 2000 foi o pior da história da liga. Juntos, os jogadores somaram 3 participações no All-Star e um time All-NBA que foi por Michael Redd. Eu acho que o draft de 2000 foi um bom exemplo que mostra como nem toda classe de draft está cheia de estrelas ou superestrelas. Alguns diriam que os jogadores não atenderam às expectativas, o que é verdade, mas ao mesmo tempo, as expectativas desse draft não eram muito altas para começar.
Ninguém no draft era visto como um jogador que mudaria a franquia, nem mesmo a primeira escolha Kenyon Martin. Sua comparação era Rasheed Wallace, um ótimo jogador, mas não o tipo de melhor jogador que se deseja em um draft. Neste draft, havia um grupo interessante de jogadores, independentemente de sua qualidade. Atualmente, o basquete é muito mais popular globalmente. Não acredito que teremos outro draft tão ruim quanto este. Há grandes perspectivas vindo de todos os lugares e espero que continue. E é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Me conte sua opinião sobre a classe do draft de 2000. Você acha que foi a pior da história? Em termos dos jogadores que saíram dela e das expectativas. Deixe-me saber o que você pensa nos comentários. Muito obrigado a todos por assistirem e, como sempre, vejo vocês na próxima vez. Paz!